Deuteronômio 32, amém? Todos encontraram? Eu creio que todos ainda estão quentes e exercitados pela palavra que nós tivemos no sábado passado, que é exatamente a introdução para esse texto do capítulo 32 de Deuteronômio. Gostaria que você olhasse no capítulo 31, no verso 19. Capítulo 31, verso 19. Deus havia dado uma ordem para o nosso irmão Moisés, para o pastor Moisés, para o governador, para o gestor Moisés, que ele deveria escrever aquilo que até então estava apenas escrito em 2 tábuas de pedra. Tira das tábuas de pedra e coloca isso em versos de música. Tira isso de tábuas de pedra como lei e ensina isso ao povo, dando cores e notas para a lei, para os preceitos, para as leis espirituais. Então o verso 19, há aqui o testemunho de Moisés: escrevei para vós outros, é Deus falando, escrevei para vós outros este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel, ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Meus irmãos, nós vemos aqui a sabedoria de Deus, nos ensinando uma das formas, uma das ferramentas, uma das didáticas que tem funcionado durante séculos para a igreja de Deus. Como ensinar a palavra de Deus para as pessoas, ensinando ela por meio de cântico, músicas, hinos. Escrevei para vós outros este cântico, ensinai-o aos filhos de Israel. Precisa ser ensinado, uma música precisa ser ensinada. Depois o texto fala: ponde-o na sua boca. Eu trabalho com música há muitos anos, e às vezes há músicas que elas não emplacam no louvor da igreja, que o sacerdote no seu escritório tira aquela música, se emociona, chora, volta para Deus, mas quando ele traz essa música para a igreja, a música não emplaca, porque nem toda música tem como colocá-la na boca das pessoas. Então constrói uma música que ela cause apetite no estômago espiritual das pessoas. Ponde-a na sua boca, faça algo inteligente, faça algo alegre. Jamais imagine que essa música que Moisés construiu é um hino gótico, triste. Não é. A música que Moisés construiu é uma música feliz. Ponde-a na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Meus irmãos, nós vamos começar hoje dessa forma. E a minha última aplicação hoje vai ser também sobre uma música, pode estar a nosso favor ou pode estar contra nós. Quando nós cantamos uma música cristã, bíblica, nós colocamos aquilo como algo que nos ajuda ou como algo que nos condena. Depende muito de como nós reagimos. O problema não está na letra, o problema está no nosso caráter. No capítulo 30, Deus diz: olha, eu vou colocar hoje diante de vocês a vida e a morte, o bem e o mal. Depois Deus visita de novo, volta de novo a esse tema e diz: escolhei, pois, a vida. Depende de mim. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cânticos, de uma forma bem sintética, não tem como aprofundar muito em um culto só. Para que servem os cânticos no culto de uma igreja cristã? Por que é que Deus mandou que Moisés compusesse um cântico para ensinar para as pessoas?
E o que há nesse cântico? No último verso do capítulo 31, já entrando no capítulo 32, diz assim: então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Não imagine você que isso foi uma tarefa tranquila. Compor uma música, ele tinha aqui a escritura, ele tinha o tema, a ideia, mas ele precisou encaixar toda essa mensagem em uma melodia. E ele fez isso. Foi a última coisa que Deus pediu que ele fizesse enquanto ministério. E ele escreveu, colocou a lei em cântico e ensinou para as pessoas antes dele ir para a eternidade. E o cântico começa assim: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, e engrandecei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é Ele teu Pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de geração em geração. Pergunta a teu Pai, e Ele te informará, aos teus anciões, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, segundo o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta, e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou-o e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos, como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar o mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã e dos bodes, com o mais escolhido trigo, o bebeste, o sangue das uvas, o mosto. Mas engordando-se o meu amado deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio, e abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram aos demônios e não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Olvidaste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te deu o ser. Viu isto o Senhor e os desprezou por causa da provocação de seus filhos e suas filhas, e disse: esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos em que não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com seus ídolos me provocaram a ira, portanto eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo, com louca nação os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu no meu furor, e arderá até o mais profundo do inferno, consumirá a terra e suas messes, e abrasará os fundamentos dos montes, amontoarei males sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta, e contra eles enviarei dentes de feras,
e ardente peçonha de serpentes de pó, fora devastará a espada, e em caso o pavor, tanto ao jovem como à virgem, tanto à criança de peito como ao homem encanecido. Eu teria dito: por todos os cantos os espalharei, e farei cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, para que não digam: a nossa mão tem prevalecido e não foi o Senhor quem fez tudo. Porque o meu povo é gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Tomara fossem eles sábios, então entenderiam isto e atenderiam para o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha olhos não vendera, e o Senhor lhes entregará? Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam. Porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de veneno, seus cachos são amargos, o seu vinho é ardente veneno de répteis e peçonha terrível de víboras. Não está isso guardado comigo, selado nos meus tesouros? A mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo, o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando vir o que o seu poder se foi, e já não há nem escravo nem livre. Então dirá: onde estão os seus deuses e a rocha em quem confiavam? Deuses que comiam a gordura de seus sacrifícios e bebiam o vinho de suas libações. Levantem-se eles e vos ajudem, para que haja esconderijo para vós outros. Veja agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu o mato e o faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna: se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Vai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o seu sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Amém? Até aqui vai a música de Moisés. Essa música, ela não é muito contemporânea. Se a igreja começa a cantar isso aqui, dá uma filtrada boa nas pessoas. Aqueles que vão à igreja lá só para ouvir palavras de autoafirmação e autoajuda, vazam embora. Que pena que das nossas igrejas evangélicas brasileiras, os louvores com absolutos de Deus foram embora. Lamentamos por isso. A música de Moisés é a música que Deus autorizou e confirmou do começo até o final. Essa é a música referência depois para Davi, para a igreja dos dias de Davi e Salomão. É uma música didática que ensina acerca dos céus, da terra, da justiça, do juízo e da graça e da misericórdia. O verso 44 diz assim: veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué filho de Nun. Você imagina o trabalho que deu ensinar essa música para aquela gente. Quando você lê o texto, os textos bíblicos de Êxodo e depois de Deuteronômio, você vai ver que esse povo aqui é um povo arrogante. Você já percebeu isso? Dura cerviz, de duro coração, arrogante, ignorante, cabeçudo, atrapalhado. Agora, meu Deus do céu, que missão ensinar uma música dessas para um povo. Mas a Bíblia diz que Moisés ensinou.
essa música para as pessoas. Que missão! Isso não foi um culto e ele ensinou a música. Eu acredito que foi durante um mês. Todos os dias fazendo culto e ensinando. Eu imagino Moisés lá passando no data show da época, essa música. Até que as pessoas aprenderam aquela canção, a letra e a melodia. 45. Tendo Moisés falado todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei, porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual passando o Jordão ides para possuir. Naquele mesmo dia, falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que os filhos de Israel dou em possessão, e morarás no monte ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Hor e se recolheu ao seu povo, porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra de fronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Deus disse: você prevaricou. E prevaricar é faltar ao cumprimento do dever por interesse ou má fé. E Deus fala que qual foi a prevaricação? Pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel. Meus irmãos, Deus não tem filhos preferidos. Se nós quebramos uma lei espiritual, nós seremos punidos e há consequências. Moisés foi um dos maiores homens que já viveu diante da igreja de Jesus. E ele também teve consequência por prevaricar, por quebrar a lei espiritual. Amém? Assim termina o texto. E eu quero aqui fazer algumas aplicações muito pontuais com nós nessa noite. Eu quero aproveitar o tema que a Sagrada Escritura nos dá sobre música, e eu quero fazer algumas aplicações para nós aqui. A música, contendo letras e preceitos bíblicos, faz parte da vida de um cristão. A vida de um cristão, ela é marcada pela música cristã. Nós temos hoje o pão do céu, até em várias línguas, cânticos bíblicos sendo cantados, que às vezes vêm até o país. E nós temos na nossa nação homens e mulheres profetas que escrevem canções, que cantam e que são fiéis a Deus. E essas músicas, elas fazem parte da nossa vida. Na nossa casa há canções de louvor, nós ouvimos música porque nós somos cristãos. E a música cristã faz parte da vida de um cristão, de um salvo. A música, como ferramenta de ensino doutrinário bíblico e ferramenta de adoração, faz parte dos cultos dedicados a Jesus. Em todos os tempos nós vamos mapeando a história da igreja, passando pelos órgãos antigos no período medieval. A igreja de Jesus sempre tinha culto com músicas nas suas adorações, sejam em hinos, sejam em músicas, sejam em cânticos, sejam em canções repetidas. Mas a igreja de Jesus sempre construiu para si letras extraídas das Sagradas Escrituras, colocou nelas uma melodia e usou como ferramenta de doutrina. A música é usada como ferramenta de doutrina em todos os segmentos desse mundo. O mundanismo ensina as suas obras malignas por meio da música. Quando Satanás quer ensinar uma nova doutrina,
para quebrar as famílias, ele usa um dos seus profetas para compor uma música. E essa música de arrasta chifre, a música de violência doméstica, essa música de alcoolismo, vai passar pelas ruas, vilas e ser cantadas no país todo. E o diabo ensina uma nova doutrina. Todas as mídias e todas as rádios do país tocam aquela música, porque o diabo vai ensinar uma nova doutrina para uma nação. E o mundanismo ouve essa música, até que essa música agarra no juízo e as pessoas cantam de cor. A música é ferramenta de doutrina no meio da igreja, porque Deus também usa os seus profetas, levanta os seus homens e mulheres para ensinar coisas profundas, e Deus ministra no tempo uma nação. Deus levanta homens para compor músicas extraídas das Sagradas Escrituras, para que muitas igrejas participem daquilo que Deus está fazendo numa nação. E somos sábios se nós discernimos e entendemos essas coisas, esses caminhos de Deus. No tabernáculo do deserto, as celebrações da remissão, perdão de pecados, restauração e outros atos sacerdotais eram feitos em silêncio. No tabernáculo do deserto não se ouvia uma cítara, uma harpa, um adufe, um tambor, nenhum instrumento. O que se ouvia no tabernáculo do deserto era animais que davam o seu último berro, facas sendo afiadas, panelas sendo batidas, lenha sendo rachada, silêncio total. Ao redor do tabernáculo, as 12 tribos cantavam, porque Moisés cantava, Miriam também cantava. Ela era uma sacerdotisa que ensinou música ao povo, mas o culto de remissão era um culto de silêncio. O louvor no culto a Deus, no culto teísta, foi introduzido nas celebrações de culto apenas nos dias do rei Davi. Nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras essa introdução do cântico, da melodia, da lei cantada, dos preceitos, das leis espirituais em forma de canções, apenas nos dias do rei Davi. Durante o transporte da Arca da Aliança, da casa de Obed-Edom até Jerusalém, Davi matava um cordeiro, matava um novilho e cantava. Havia música. E depois Davi introduziu da classe levítica um grupo, e esse grupo ganhava pago dos seus salários para compor música. Então se colocou a música dentro dos cultos judaicos. E os cultos judaicos começaram então a ter canções, tambores, adufes, instrumentos de corda, e houve então música. A música, ela nos desafia. Salmo 150, o último salmo, do verso 3 até o verso 5, é uma lei. Louvai o Senhor com som de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e com danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos retumbantes. Há uma ordem que num culto cristão é necessário que haja música, e música barulhenta. A igreja passou pelo processo medieval, onde todos ficavam só sentados. Alguém um dia me chamou e me falou: isso era culto de toco morto. Mas nós saímos do período da Idade Média, da Idade das Trevas, e nós estamos num outro período em que a igreja de Jesus está salva e graciada para fazer louvores com cânticos e com muita música. Os momentos de culto deveriam ser momentos de enorme prazer, com muitas músicas, palmas e danças. E todos precisam participar. Há teólogos, pensadores cristãos, que afirmam que o rei Davi, em algum momento da sua vida, teve um encontro tão profundo com Deus, e Deus deu para ele uma visão, um arrebatamento, e Deus mostrou para ele o santuário de Deus.
Quando nós olhamos o texto de Apocalipse, na visão de João no Apocalipse, João se depara com um céu cheio de música. O mundanismo usa a palavra Apocalipse para falar de fim, mas quando você olha e você lê o Apocalipse bem direitinho, você vai ver que uma porcentagem bem grande do Apocalipse são músicas. Os 4 seres viventes cantam, nesse momento estão lá cantando: Santo, Santo, Santo. Os anjos cantam, os 24 anciões estão cantando, a igreja canta, o céu tem música. Quando João chega lá, ele abre a porta dos céus, ele encontra a música. E da música mais refinada. Não é música meia boca, música. Eu entendo que essa mesma visão que Deus deu para João no Apocalipse é a mesma visão que Deus havia então dado para Davi. Davi viu o santuário de Deus, ele viu anjos, ele viu música, as mesmas coisas que João viu, Davi viu. Por isso que Davi disse: nós aqui na terra vamos servir a Deus como o pessoal lá no céu adora a Deus, e nós vamos copiar o céu. Por que deve existir músicas e palmas em um culto cristão? Porque há louvor no céu. O louvor no cristianismo é reflexo do louvor no céu. A música aqui na nossa igreja, nos cânticos, porque existe louvor no céu. Nós copiamos o céu, porque nós vamos para lá um dia, e nós não vamos chegar lá de surpresa. Nós vamos ter música aqui também como lá. Então quando alguém perguntar para você: por que existe música lá na igreja? Você vai responder: porque existe música no céu. Os seres viventes da eternidade cantam. Os seres viventes aqui do tempo Cronos também cantam, porque nós somos servos de Deus. Meus irmãos, louvor não é um momento para espichar a duração do culto. Às vezes as pessoas pensam que para deixar o culto mais comprido, vamos colocar 5 músicas. Não. O louvor não é para deixar o culto mais comprido, como se diria de uma forma bem popular, para encher linguiça. Não. O louvor não é momento para espichar a duração do culto. O louvor não é momento de descontração entre as partes do culto. E alguns pensam: olha, a hora da pregação é meio pesada, então antes de ir para a parte pesada, a gente tem um momento de legal, de gostoso, assim, para a gente ter assim um consolo, aí depois vem a parte pegada. Não é. Louvor não é momento de descontração entre as partes do culto, e louvor também não é entretenimento, para você se sentir bem. O momento de louvor não é um intervalo para correr rápido no banheiro ou tomar água. Meus irmãos, a não ser que a gente tenha assim um problema bem pesado de saúde, uma bexiga bem desregulada, uma diarreia pesada, mas senão você não deve levantar para sair do culto. Mas de maneira nenhuma. Eu já visitei igrejas que o core para fora é o tempo todo. E na hora do louvor, então, é tipo assim, é licença para tomar água, ir no banheiro e conversar na porta do banheiro, e assim é um core. Aí quando começa a pregação, diminui um pouco. Mas você não deve sair do culto. Esse tipo de costume entrou na igreja evangélica brasileira, mas ela não é bíblica. Deus não autoriza. O momento de louvor não é um intervalo para você correr no banheiro ou tomar água. Você já deve ter percebido que o momento de louvor é um momento inteligente. Lá no Rio Grande do Sul há uma frase que se diz assim, para algo mal feito, se diz: atirar mandioca para porco. O momento de louvor não é construído como atirar mandioca para porco. Há uma mente inteligente que compõe uma música após a outra, encaixa tudo para que você no final seja entregue nas mãos de Jesus. Então nós construímos um momento de louvor, nós montamos um repertório com 5, 6 músicas, e esse repertório tem o interesse de glorificar a Deus, de bendizer o Senhor e de levar você a um momento
da pregação, de entregar as pessoas para o pregador falar com elas. Só que aí, se você na primeira música você levanta e você vai buscar água, você perdeu o início. Até que você volta e até que você pousa, já está na quarta música. E daí você está perdido. Aí se você levanta na segunda, na terceira música, até que você volta, o pastor já está puxando quase a pregação já, porque aí você está perdido. Aí na metade da pregação você meio que encaixa, aí já é o amém, já acabou. E você perdeu o culto. Pena pela roupa que você vai ter que lavar na segunda-feira. Mas você perdeu o culto. A montagem de um louvor de culto é inteligente. E você não pode levantar na hora dos cânticos para fazer qualquer coisa. Regule a sua bexiga. Regule a sua sede. Nos cultos de avivamento, no século passado, ninguém levantava para ir para fora tomar água, com cultos de 3, 4 horas. E hoje nós temos a nossa garrafinha Stanley. E nós não precisamos levantar. Olha que maravilha. Mas aí a pessoa, ela usa demais a garrafinha Stanley, ela tem que ir no banheiro. Ela perde uma parte do louvor. Nós precisamos regular a nossa bexiga. Meus irmãos, eu me lembro muito bem, eu tinha de 3 para 4 anos. E na frente da igreja onde eu ia, onde é que meus pais frequentam até hoje, tinha uma árvorezinha que quando ela dá flor, ela desce assim as flores, umas flores vermelhas. E a gente chama isso de flor de sino, alguma coisa assim. E a minha mãe saiu do culto comigo e eu apanhei com flor de sino. Porque todo culto eu queria levantar para ir no banheiro. Eu tenho uma memória muito boa e eu me lembro disso. E eu ainda falei assim, eu vou chegar em casa, vou falar para o meu tio cortar essa árvore. Porque eu achava que o problema era a árvore. Mas eu também me lembro de que depois daquilo a minha bexiga regulou. Virou um reloginho. Eu tinha de 3 para 4 anos. E eu me lembro muito bem, nós chegamos sempre no pátio da igreja. Meu pai tinha o lugar onde ele estacionava a moto. E a primeira coisa que eu e minha irmã tínhamos que fazer é ir no banheiro tomar água e fazer xixi. Porque se não fazia direitinho, meus irmãos, eu era de uma outra época. A gente tinha que fazer então nas calças, mas ninguém saía do culto. Não saía do culto, mas por nada. É verdade. Meus irmãos, é possível e você precisa ficar no culto, você não pode sair do culto. Meus irmãos, o louvor é o momento em que os cristãos adoram o Salvador, confessam a divindade do Salvador, declaram a glória de Cristo, pregam o Evangelho uns aos outros. Quando você está sentado bonitinho ouvindo, eu estou pregando o Evangelho para você. Mas quando você está cantando, você prega o Evangelho para você e você prega o Evangelho para quem está do lado. O momento de louvor num culto cristão é o momento em que todos pregam o Evangelho. E como nós pregamos muito essa noite, 5 músicas deu uma pregação de 40 minutos. E você pregou bem essa noite. Viva isso. Transforme isso em vida. Confessam a divindade do Salvador, declaram a glória de Cristo, pregam o Evangelho uns aos outros e se enchem das promessas de Deus. Todo culto nós temos música de promessa e nós nos enchemos das promessas de Deus, porque as promessas são o pão da nossa esperança. Nós não pegamos as promessas do mundo, nós viemos à casa de oração e do altar nós comemos das promessas da divindade de Deus, que nos fazem viver, nos fazem reviver, nos fazem ter esperança. Nós nos enchemos das promessas de Deus na hora que nós cantamos a música de Deus. Os salvos cantam com alegria na alma, festejando ao Salvador por tão grande salvação. É esquisito alguém ir no culto e não cantar. É estranho alguém ir no culto e ficar ali, não abrir a boca, não bater palmas. Então alguém pode dizer assim:
é que eu não conheço a letra. Mas mesmo alguém que não conhece a letra pode bater palma. As palmas são em qualquer língua. Meus irmãos, os salvos é que cantam com grande salvação. Num coração cheio de tristeza não há música. Os cânticos brotam do mais profundo da alma por causa da salvação. Nós cantamos daquilo que nós vivemos. De um coração triste e sufocado pelo pecado, amargurado, não pode fluir música. Não pode fluir adoração de lábios flácidos e desprovidos de perdão eterno. Mas um coração salvo e perdoado, daquele coração brotam canções de alegria. A pessoa não canta no culto só porque no culto anterior o pastor falou que tem que cantar. Mas ela canta porque aquilo está no ser dela. Ela sabe o que é ser perdoado. Ela sabe que Deus é Pai. Ela sabe que as promessas fazem ela ir para frente. Ela sabe o que é liberdade. Aquilo brota da alma dela. O momento de louvor no culto é também um momento da pessoa abrir o coração e preparar o solo para receber a boa palavra da salvação. Vamos voltar para o repertório. Então o repertório de um momento de louvor é como um avião decolando para a sua viagem. Ele começa, depois ele levanta voo. E para que aquela missão seja completa, ele precisa pousar. Mas aí na última música você resolve ir no banheiro. O teu avião não pousa, ele cai. A última música é sempre a preparação para você entrar com dignidade espiritual no momento da pregação. Se você levanta na última música, você se atrapalha e você atrapalha outros. Você não pensa nem em você e nem em outros, porque você levanta, você mexe a cadeira, você levanta. Aquela pessoa que já está ali quase no espírito, então ela tem que sair porque você tem que passar, e daí você vai no banheiro, você volta. Acabou o espírito. Acabou. Regule a sua sede e a sua bexiga, para que você não tenha que perder o momento de louvor. Amém? Amém. Creia nisso. Entenda isso como uma palavra de Deus. O momento de louvor e adoração precisa ser um momento de entrega. O momento de louvor é um momento que nós nos preparamos o nosso coração para receber a palavra. Por isso que você precisa se entregar, se render, deixar o Espírito Santo curar você. Às vezes durante a semana você passou algumas coisas difíceis. Isso pode acontecer. Alguns apertos, algumas angústias. E você vem diante do altar de Deus para você ser curado. Então não fica caçando mosca. Se entrega. Canta, bate palmas, se envolve. Não deixa nada atrapalhar você. Se prepara antes, para o teu coração estar pronto e rendido, para você receber a palavra de Deus. A Bíblia diz que Moisés ensinou essa música de 1,5 km para as pessoas. O tamanho dessa música. Nós teríamos que fazer então 1 hora de culto só para cantar isso. Moisés ensinou a música. Eu quero olhar alguns pontos bem básicos da doutrina que Moisés ensinou por meio da música. Moisés compôs um cântico, e o cântico de Moisés engrandeceu ao Senhor Deus. Exaltação, no verso 3: porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Coloque música na sua casa. Quem aí tem Alexa? A sua Alexa também tem que ser convertida. A sua Alexa também tem que aprender as músicas da igreja. As músicas cristãs precisam exaltar ao Senhor. Músicas que falam sobre nós, sobre o nosso ego, sobre o nosso bem, não são cristãos, são gospels. Músicas bíblicas contêm exaltação. Quando Jesus ensinou a orar, Ele disse: Pai nosso que estás nos céus, exaltando, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como
Nos céus, exaltação. Ele depois termina: porque o teu reino, tu é a glória para sempre. Exaltação. E quando nós vamos cantar, nós precisamos ter cânticos que exaltem a Deus. Como ele exalta? Verso 4: eis a rocha. E nós não temos dúvida de que o Senhor é a rocha. No capítulo 6 de Mateus, Jesus se apresenta como a rocha. Ele apresenta o mundo como areia. Ele é a rocha. E Deus é a rocha da nossa existência. Eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, não há nele injustiça. É justo e reto. Deus é completamente confiável. Essa aqui é a essência do cântico de Moisés. Deus é confiável. E eles cantavam, ou deveriam cantar isso todos os dias: Deus é confiável, Ele é a rocha, confia nele, os seus caminhos são juízo, Deus é fidelidade e não há justiça nele, e Ele é justo e reto. Amém? Amém. O cântico de Moisés falou da condição decaída do homem. Será que nós temos músicas cristãs que falam da condição decaída do homem? No verso 5: procederam corruptamente com ele, já não são seus filhos. Mas aí nós defendemos que uma vez salvo, sempre ninguém perde a salvação, cara. Você pode ficar tranquilo. Agora perceba que no texto aqui, o Moisés, ele cutuca a ferida. Ele diz: olha, já eram filhos e agora não são filhos mais. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. Pessoas que mancham Deus, mau testemunho, suas manchas. É geração perversa e deformada. Por isso que quando alguém recebe Jesus, ele é regenerado, ele é colocado na forma original. Mas quando se perde Deus, a pessoa fica deformada. O cântico de Moisés fala da condição decaída do homem sem Deus. Uma vida sem Deus é uma vida deformada e uma vida sem sentido. Terceiro lugar, o cântico de Moisés falou da graça salvadora de Deus com o homem que se arrepende. Olha o verso 10: achou-o numa terra deserta. Falando aqui de Abraão, Isaac, de Jacó. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos. Rodeou-a e cuidou dele, guardou-o como a menina dos seus olhos. Uma pessoa, quando é encontrada sem Deus, ela está num deserto, perdida, degenerada, nua. E quando ela é encontrada pelo Salvador Jesus, achou-a numa terra deserta, num ermo solitário, ele cuida, guardou-a como a menina dos olhos. Olha o 11: como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas, tomando-os, os leva sobre elas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele deuses estranhos. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes. A messes aqui é a bênção. As messes do campo chuparam o mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada de vacas e de leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã e dos bodes, com o mais escolhido trigo, e bebeste sangue das uvas, o mosto. Deus cuidou deles. Esse texto aqui fala da graça salvadora de Deus, a restauração e enriquecimento que há na presença da palavra. Deus enriqueceu o povo. O cântico de Moisés fala aqui que a graça de Deus é salvadora e restauradora em todas as áreas da vida de uma pessoa. Quarto lugar, falou da ingratidão que leva à apostasia. No verso 15: mas engordando-se o meu amado deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio. A palavra nédio significa orgulhoso, ficou nédio, e abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Entenda uma coisa muito interessante. A pessoa está lá perdida no mundo e as histórias são sempre as mesmas.
E Deus envia ela para uma igreja. E nessa igreja essa pessoa é enviada para um grupo de jovens, para um grupo de mulheres, para um grupo de crianças. Ela é acolhida. As igrejas cristãs normalmente acolhem a pessoa. E ali essa pessoa acolhida pela igreja cristã é desverminada, descarepatizada, ela é engordada. Deus dá uma história para ela, Deus coloca na vida dela um cônjuge, essa pessoa casa na igreja, essa pessoa tem os seus filhos, essa pessoa, a partir das promessas de Deus, ela tem riquezas, e quando ela está abastada, ela diz: já não preciso mais de Deus, olha como eu sou abençoado, eu tenho tudo, não preciso mais de Deus. Isso acontece muito. E olha que esse cântico, ele traz essa advertência: mas engordando-se o meu amado, deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Só esse verso aqui dá uma música. Só que é uma música não muito politicamente correta para os nossos dias. Se alguém gravar um disco aqui com essa música, ninguém vai comprar. O mundo gospel não vai comer disso. Mas essa música aqui é desafiadora. Falou da ingratidão que leva à apostasia. Verso 18: olvidaste a rocha que te gerou, e te esquecestes do Deus que te deu o ser. Que te deu o ser, que te deu uma razão de vida. Olha o verso 28: porque o meu povo é gente falta de conselhos, e neles não há, porque abandonaram Deus. A música de Moisés traz advertência, chama a nossa atenção, puxa a nossa orelha, dizendo: olha, cuidado, porque a apostasia é verdadeira, e ela nasce da ingratidão daquilo que Deus fez por você. A pessoa é ingrata e ela vai para a sarjeta do inferno. Próximo, falou da justiça de Deus. No verso 35, o cântico de Moisés fala sobre justiça. A mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em... Deus fala assim: espera. Só que isso para os nossos dias é politicamente não correto. Sabe, aí se começa a explicar: não, é que o Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento, Deus não mudou. Se você quer entender Deus, veja que Deus é da mesma forma. Se você não se arrepende e busca Deus de uma forma de amor, Deus vai colocar você na dor. A mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo. Ah, mas eu já vivo tanto tempo desse jeito, não aconteceu nada. Você só está ganhando tempo, porque a vingança do Senhor vai vir. E essa vingança aqui não é contra os inimigos, essa vingança é contra o próprio povo de Deus. E às vezes o povo de Deus tem visto a espada tinindo, às vezes no amanhecer do dia. A música de Moisés fala de justiça. O Salmo 88, verso 14 diz que a justiça e o juízo são a base do trono de Deus. Justiça é prata e juízo é bronze. São a base do trono de Deus. Próximo ponto. O cântico de Moisés falou da soberania do Todo-Poderoso. Verso 39. Vede agora que eu sou. Eu sou mesmo soberano, e mais nenhum Deus além de mim, que mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Quando Deus pega alguém, meu irmão, a única forma de Deus soltar você é por meio do arrependimento. Se não arrepende, Deus aperta mais um pouquinho. E alguém que diz que pior não pode ficar, pode ficar. Não há quem te livre da minha mão. A melhor coisa é a pessoa se arrepender, dar um passo atrás, dar marcha ré, dizer: eu me entrego, Senhor Deus, o Senhor tem razão. A música de Moisés falou sobre a soberania do Todo-Poderoso.
A música de Moisés falou de louvar a Deus pelas obras da justiça. 43. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos. Não fala dos inimigos, mas dos seus servos. Tomará a vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Há um verso em Deuteronômio 28 que diz que Deus fica feliz quando Ele põe juízo em alguém. A Bíblia diz que Deus faz juízo e o coração dele se alegra. O mais importante de tudo isso aqui, que eu penso, é que eu não quero estar nesse juízo. O resto é o resto. Eu não quero estar. Mas olha que a música de Moisés fala aqui sobre louvar com gratidão pela justiça que Deus faz sobre a terra. Deus abateu um corrupto, Deus bateu um injusto, Deus abateu um ladrão. Graças a Deus por isso. A música de Moisés ensina a louvar por isso. Em último lugar, o cântico de Moisés falou que o povo não deveria apenas cantar, mas viver as verdades cantadas. Viver. O verso 46 disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei. Irmãos, toda essa introdução que eu fiz hoje para você, falando que louvor na igreja não é entretenimento, não é momento para você levantar e ir no banheiro, mas é para você ficar para aprender, para você viver durante a semana. Pega a música do culto e vive ela. É isso que Moisés está dizendo aqui. Nós somos hipócritas se nós cantamos uma coisa e vivemos outra. Há um pastor que diz que pessoas crentes não contam mentiras, cantam mentiras. Porque cantam uma coisa na igreja e vivem outra em casa. Cantam na igreja sobre perdão, sobre amor, sobre misericórdia, sobre ser cheio do Espírito Santo. Mas da porta da igreja para casa é diferente lá daí. E o que dizer daqueles crentes que na igreja cantam uma coisa e em casa ouvem arrasta-chifre, pandinha, música gauchesca, sertaneja? Pastor, mas eu não vejo problema nisso. Meu irmão, Jesus, Ele tem ciúme. Ou o nosso coração é dele ou não é dele. Você pode não ver problema nisso, mas a Bíblia vê. Ou nós somos dele ou nós não somos dele. Então Moisés está dizendo aqui, cara, vive isso. Vem aqui para o culto, seja ministrado diante do altar, para você viver isso. Olha o 47. Porque essa palavra não é para vós outros coisa vã. Agora eu quero fazer uma pergunta muito séria para você. Você pode responder em voz baixa. Quantas vezes nós viemos aqui ao culto e que nós cantamos algo que se tornou vã na sua vida, que você não viveu, se tornou obsoleto, que você não deu atenção? O Moisés está dizendo, essa música não é para ser algo vã, coisa vã. Antes é a nossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual passando o Jordão ides para possuir. Eu desejo que as músicas que você canta com nós aqui no culto sejam vida para você e não morte. Mas é nós que escolhemos se nós queremos pegar aquilo para fazer vida, ou nós vivermos uma vida hipócrita e a música que nós cantamos nos condena. Viva! A música cristã, ela é formada doutrinariamente para que você tenha vida. E viva a partir daquilo que Deus te ensina por meio da música. Texto de Deuteronômio 8, verso 3 e Mateus 4:4. Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
viva. Viva, cante músicas e faça dessa música a sua vida. Viva o que Deus ensina para você. É vida e vai prolongar os teus dias. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Papai do céu, obrigado pelo teu Espírito sobre nós aqui nessa noite. Bendito é o teu Espírito ensinador, teu Espírito maravilhoso. Bendito é o sangue do teu Filho, que tem nos trazido consolação e vida. Obrigado, Senhor Deus, que a tua palavra tem trazido sobre nós esclarecimento espiritual. E nessa noite, Senhor Deus, o Senhor tem mexido em mais um ponto importante do nosso culto. Do nosso culto público aqui, mas também do nosso culto pessoal. Senhor Deus, ensina-nos, Senhor Deus, a viver por aquilo que nós cremos. Amém. Ensina-nos a viver por aquilo que nós cantamos. E ensina-nos a cantar aquilo que nós vivemos. Senhor Deus, coloca a tua palavra na nossa boca nessa semana, para a gente poder cantar a tua palavra. Amém. Assim nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém.